Pessoal, essa é a nossa terceira e última parte de aminoácidos e peptídeos. E nessa apresentação falaremos de níveis de organização estrutural em proteínas. Do ponto de vista químico, as proteínas são polímeros resultantes da união peptídica de vários aminoácidos, de mais de 101 aminoácidos. São robôs celulares ou máquinas celulares à escala do nanômetro, que é a milionésima parte do metro, e são capazes de executar, de forma espontânea e programada, tarefas que são essenciais à vida, como é o caso das enzimas, que aceleram determinadas reações, dos anticorpos, que identificam e eliminam agentes invasores, ou seja, vírus e bactérias, e ainda dos hormônios, que asseguram a transmissão de informações entre as células, ou seja, um transmissor bioquímico. Os peptídeos, assim como as proteínas, são moléculas formadas por aminoácidos, através de uniões peptídicas. Os peptídeos, eles diferem das proteínas pelo tamanho. Eles são menores, menos de 10.000 ou 12.000 Daltons de massa. A unidade repetidora de um polímero é dita monômero, e a unidade repetidora da proteína é dita de monopeptídeo, que é sinônimo de aminoácido. Se eu tenho dois peptídeos, eu tenho, se eu me referir a polímero, um dímero. Se eu me referir a uma estrutura proteica, eu falo um dipeptídeo. Se tiver 3, eu digo tripeptídeo, que é um trímero. E até 4, eu digo, no caso de 4, tetrapeptídeo ou um tetrâmero. De 4 a 10, eu chamo de oligopeptídeo. E de 10 até 100, eu chamo de polipeptídeo. Acima de 100, eu tenho um polímero de aminoácido que eu chamarei de proteína. Então, acima de 100 aminoácidos, eu chamo de proteína. E como que acontece essas uniões entre um aminoácido, união covalente entre um aminoácido e outro? Acontece quando um terminal C de um aminoácido ele está alinhado com o terminal N de outro aminoácido. E ao se chocarem, eles formam entre si uma ligação covalente dita peptídica. Então, formam uma ligação peptídica. Então, vamos ver com detalhes. Do terminal C, ou do terminal oxidado, sai uma hidroxila. Do terminal N, sai um hidrogênio. Uma hidroxila com hidrogênio, elas se ligam, essa hidroxila com esse hidrogênio, eles se ligam e formam uma molécula de água. E deixa um elétron de valência no terminal C e um elétron de valência no terminal N.
e eles vão compartilhar esses elétrons, formando uma ligação covalente, que é a ligação peptídica. Observe. Do terminal oxidado sai a hidroxila, do terminal básico sai um hidrogênio. Essa hidroxila se junta com o hidrogênio para formar uma molécula de água. E nos locais onde houve a saída da hidroxila e a saída do nitrogênio, vão ter dois elétrons que vão compartilhar, formando uma ligação covalente, que é a ligação peptídica. Então, forma ligação ou união peptídica. Então, vamos lá. Como que eu desconstruo esse peptídeo aí? O primeiro passo é quebrar a ligação peptídica. A ligação peptídica ela ocorre quando eu tenho um terminal C ligado a um terminal N. Então, quebro essa ligação e aí eu já começo a ver os dois aminoácidos, os dois peptídeos. No terminal C, eu devolvo a hidroxila da água e a hidroxila que vem da água, e no terminal N eu devolvo o hidrogênio. Então lá, devolvo o hidrogênio no terminal N e a hidroxila no terminal C, e aí eu tenho os dois aminoácidos constituintes. E as proteínas, elas formam várias estruturas complexas, em 4 níveis de organização estrutural diferente. Então, meu primeiro nível é a estrutura primária, que é simplesmente essa sequência de aminoácidos, ou essa combinação de aminoácidos. E eu digo estrutura primária porque esse nível estrutural ele é linear. Então, o primeiro nível de organização nas proteínas é a sequência linear composta pelos aminoácidos. Essa estrutura ela tende a se estabilizar, ou seja, a formar novas estruturas mais estáveis, e ela tende então a se contorcer, e à medida que ela começa a se contorcer, ela passa a ter uma estrutura bidimensional, e aí eu tenho a estrutura secundária. Então, a estrutura secundária é a estrutura 2D dessa cadeia linear. E ela forma duas estruturas nomeadas como alfa-hélice e a folha beta. Essas estruturas, à medida que elas passam a ter volume, ela tende a ter um volume mais estável. E a forma mais estável é a forma esférica. Então, elas assumem depois uma forma esférica. Quando ela atinge uma forma esférica, ou forma um esferoide, eu tenho o que a gente chama de estrutura terciária. E aí eu digo que eu passo a ter volume. Então, quando a estrutura proteica ela passa a ter um volume tridimensional, aí eu digo que eu tenho uma estrutura terciária. Então, quando ela forma um esferoide, ou uma estrutura dita globular, eu chamo de estrutura terciária. Como eu estou falando de moléculas de tamanho nanométrico, toda estrutura nanométrica com diâmetro nanométrico, ele passa a ter carga superficial, ou carga positiva ou carga negativa. Então, ao assumir uma estrutura 3D,
ela passa a ter carga na superfície. E aí a tendência é de uma carga positiva atrair uma carga negativa. Então, estruturas terciárias com carga superficial positiva, quando elas são atraídas por uma estrutura 3D de uma proteína globular com carga superficial contrária, elas se juntam. E aí eu digo que eu tenho uma estrutura quaternária, né? E aí eu chamo isso aí de complexo proteico. Então, quando elas formam complexos proteicos, várias estruturas proteicas se juntando por forças, né, também elétricas, né, eu digo que ela passa a ter uma estrutura quaternária. Então, vamos estudar cada uma dessas separadamente. Então, a estrutura primária, ela é simplesmente a estrutura linear da proteína, ou seja, que considera apenas a fita, né, proteica. Nessa fita proteica, como eu disse, entre um aminoácido e outro eu tenho a ligação peptídica. Aqui eu tenho um terminal N, do lado de cá eu tenho um terminal C. Terminal N, terminal C. É a sequência, é essa sequência formada. E para o lado de fora eu tenho as cadeias laterais. Então, a estrutura primária ela é determinada pela sequência de aminoácidos na cadeia proteica. São limitadas as possibilidades de estruturação, porque eu estou somente considerando a fita. A fita linear, uma fita linear. Né, que é os átomos da cadeia de proteínas são no terminal N, condensado, né, com o terminal C. Essa estrutura que a gente fala condensada, né, é porque a ligação peptídica, ela, como a gente viu, ela ocorre por desidratação. Então, ela é erradamente chamada de uma ligação. Ela é formada por. A gente diz que ela é formada por condensação. Toda vez que eu tenho, né, a formação de uma molécula de água, quando eu percebo a formação de umidade, não significa que houve condensação. Condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Mas a formação de água, a presença de umidade, dá uma falsa ideia de que houve a condensação. Então, no passado, né, chamavam isso de que a ligação peptídica ela é formada por condensação. Vamos evitar esse termo, porque esse termo ele é errado. Então, ela é formada por desidratação. Né? Desidratação porque no terminal C eu tenho a saída de uma hidroxila e no terminal N de um hidrogênio. A junção da hidroxila com o hidrogênio forma uma água, né? E aí até está escrito aí de uma forma, como a gente vê nos livros lá, de uma forma errada, né? Que condensa com com o aminoácido seguinte. Não é bem condensação. A função proteica ela depende dessa sequência. Né? Aliás, todas as funções proteicas elas dependem desse nível de organização que ocorre nas proteínas. Tanto a primária, tanto a secundária, terciária e quaternária. Então, todos esses níveis de organização são importantes, né, para a função proteica. Bom, a estrutura secundária, como a gente viu, ela acontece quando a estrutura primária ela passa a ter uma estruturação bidimensional. Bem, um arranjo mais simples que as proteínas podem assumir é o arranjo helicoidal.
onde o esqueleto polipeptídico ele é enrolado em torno de um eixo imaginário. E ao enrolar, ele dá voltas. E essa volta ela acontece, em média, a cada 3,6 resíduos. Ou seja, de 3, outra hora 4, outra hora 5, mas, em média, 3,6 resíduos. Que é um número impreciso. É mais preciso dizer que ela acontece a cada 5,4 angstroms. E esse número é invariável, ou seja, a cada 5,4 angstroms, 1 angstrom é 10 elevado 1 sobre 10 elevado a 10 partes do metro. E esse é um número fixo. Então, essa volta, ou essa, né, ele faz voltas, essa volta acontece a cada 5,4. Esse valor é fixo. Já quando eu digo, eu me refiro aos resíduos de aminoácidos, aí esse número ainda é impreciso, porque depende do tamanho da cadeia lateral e tudo mais. Ela acontece, em média, a cada 3,6 resíduos. Então, é mais preciso, né, dizer que essa volta acontece a cada 5,4 angstrom. As cadeias laterais, elas são sempre voltadas para fora do eixo. E, em média, 25% dos aminoácidos de qualquer proteína estão na forma de alfa-hélice. E os outros, o restante, na forma de folha beta. Bem, como a fita linear ela possui cadeias laterais não polarizadas, ou seja, apolares, e a gente disse que as cadeias laterais elas ficam expostas fora do eixo dessa linha, né, proteica, essa fita ela se dobra. Ela se dobra na tentativa de minimizar o contato com a água, né, contato dessas cadeias, né, apolares expostas. E aí, quando ela dobra, ela forma essa estrutura helicoidal, né, essa hélice. Essa hélice, quando ela dobra, ela permite que o hidrogênio do grupo amino ele se aproxima do oxigênio da carbonila. E aí forma ligações de hidrogênio. E aí eu vejo que formam várias ligações de hidrogênio, e essas ligações é que dão uma certa estabilidade, né, para essa estrutura secundária. Então, a ligação de hidrogênio a gente diz que dá estabilidade para a estrutura, né, helicoidal. Na verdade, para todas as estruturas secundárias. Né? Essa estabilidade ela pode ser quebrada, então ela não é permanente, né? Ela pode ser quebrada, justamente porque são forças secundárias, que são as forças mais fracas conhecidas na natureza. Então, ela pode perder essa estrutura secundária se ela for submetida, por exemplo, ao calor. Mas esse calor ele tem que ser alto, porque, embora essas ligações sejam fracas, elas acontecem em um número elevado, que dão, de fato, uma estabilidade a essa estrutura. Bom, aí, como eu tinha dito lá, ela acontece a cada 5,4 angstrom, então essa virada ela acontece a cada 5,4 angstrom, ou a cada 3,6 em média aminoácidos. Então, um exemplo de estrutura
que possui essa alfa-hélice aqui é o DNA, né? Só que o DNA, nesse caso aqui, ele tem ele forma a alfa-hélice, mas ela é dupla, então são dupla hélice, né? Tem duas hélices. Alguns casos especiais onde ocorre isso acontece no colágeno. A diferença do colágeno é que ele tem 3 cadeias polipeptídicas, né? Então essa hélice aí ela ocorre em torno de um eixo, mas usando 3 cadeias, né, peptídicas, né? O passo ou o período que isso acontece, essa dobra é a cada 0,94 nanômetro, no caso do colágeno, né? A amplitude é a distância entre um vale e um pico, né? A cada 0,34 nanômetro ou a cada 3 resíduos, né? A outra estrutura, que é a folha aberta, seria essa estrutura aí. Observa, eu continuo tendo as minhas dobras em alguns pontos aqui, só que as duas cadeias, elas interagem entre si. Então eu tenho duas cadeias polipeptídicas interagindo entre si. Observa, o que estabiliza essa primeira sequência era a ligação de hidrogênio. O que estabiliza essa ligação entre essas duas cadeias também é também a ligação de hidrogênio. Então eu digo que nas ligações, na estrutura secundária, as forças que dão estabilidade, né, para esse tipo de estrutura, a estrutura 2D, é exclusivamente a ligação de hidrogênio. Então não existe nenhum outro tipo de força que mantém essa estrutura coesa. As únicas ligações que mantêm essas estruturas, né, secundárias coesas, né, são as ligações de hidrogênio. Observe, se eu fizer uma abstração e um desenho para acompanhar essas dobras aí, eu percebo que ela faz parecido com, na verdade, com uma telha, né, com uma dobra. E isso dá uma resistência absurda para essas estruturas. Então, essas duas, quando essas ligações proteicas elas se interagem entre si e formando essa telha aí, e isso não acontece numa única vez, é como se eu estivesse colocando uma telha em cima da outra, eu tenho uma estrutura extremamente, né, resistente. Por isso, então, que eu tenho, por exemplo, como eu disse lá atrás, o bambu, por exemplo, isso acontece com um bambu que eu posso dobrar e ele não se parte, ele é bastante resistente. Né? Essa resistência ela acontece por causa dessas forças, dessas ligações de hidrogênio aí que dão estabilidade para essa estrutura aí. Aqui, de novo, não preciso dizer que esse tipo de empacotamento aí, ele é tão estreito que não deixa que a água, né, penetre nessa estrutura. Né? Essa folha beta, ela tem algumas particularidades. A primeira é o próprio nome. Ela chama folha beta porque parece uma folha dobrada. Essa folha, né, beta, ela é composta por duas cadeias peptídicas que interagem entre si. Essa interação, como eu disse, é sempre ligação de hidrogênio. E a direção dessa ligação é sempre ortogonal, ela é perpendicular ao eixo das fitas. Então, por exemplo, aqui o eixo está no sentido horizontal e aqui eu tenho as ligações no sentido vertical. Então, são sempre ortogonais. Fora isso, a direção dessa fita, por exemplo, essa aqui, ela vai na direção
carbonila para o grupo terminal N. Então, terminal C para o terminal N. Elas podem acontecer as duas fitas no mesmo sentido, ou, como está aqui, duas fitas, uma no sentido, a outra no sentido contrário. Quando as duas estão no mesmo sentido, eu chamo de paralelo. Quando as duas possuem direções sentido contrário, a mesma direção, mas sentido contrário, eu digo que ela é antiparalela. É o que eu vejo aqui com mais detalhe. Então, vamos lá, eu tenho aqui, a de cima começa do terminal C, o terminal N, e embaixo, do terminal C também para o terminal N. Elas têm a mesma direção e o mesmo sentido, então elas são paralelas. Esse exemplo, eu tenho aqui uma cadeia que vai do terminal C para o terminal N, e aqui o contrário, do terminal N para o terminal C. Então eu digo que elas são antiparalelas. Outra curiosidade é o seguinte, eu tenho sempre aqui uma ligação que vai nesse sentido aqui, do oxigênio para o hidrogênio, e do lado eu tenho sempre o contrário, do hidrogênio para o oxigênio. Então é uma para cima, outra para baixo, uma para cima, outra para baixo. Isso acontece com essa frequência. Então aqui nesse caso eu tenho as duas no sentido contrário, então eu chamo de uma configuração beta antiparalela. As sequências das cadeias polipeptídicas com estrutura alfa ou beta são frequentemente ligadas umas às outras por meio da chamada volta beta. Observe, eu tenho aqui a sequência, ela vai nesse sentido e de repente ela dá uma virada e volta no sentido contrário, uma virada de 180 graus. Nas conformações estendidas em zigue-zague, arranjadas em uma série de folhas, a virada beta conecta a extremidade de dois segmentos adjacentes. Então, entre o primeiro e o quarto, ou entre o primeiro e o terceiro. Sempre entre o oxigênio carboxílico e o hidrogênio do grupo amino. Na folha beta, o giro entre a glicina e a prolina, ela acontece com frequência. Mas nas estruturas helicoidais, essa dobra entre a glicina e a prolina, ela não acontece com muita frequência. Embora a estrutura helicoidal permite uma eficiência das ligações, uma maior eficiência das ligações de hidrogênio, isso faz com que a estrutura seja mais frequente, a alfa-hélice é bem mais frequente do que a folha beta, mas nem todas as cadeias elas podem formar alfa-hélice, apesar dela ser mais frequente. Isso porque as cadeias laterais elas podem influenciar na estabilidade. Por exemplo, uma dobra entre a glicina e a prolina, entre a asparagina e a prolina, dificilmente aparece dentro da alfa-hélice, como eu acabei de dizer. Um outro exemplo é entre a lisina e a arginina, vizinhos. Então, uma cadeia que apresenta muitos resíduos de lisina e arginina, que possuem as cadeias carregadas positivamente, essas cadeias, se estiverem próximas, elas vão se afastar, impedindo a formação da alfa-hélice. Isso nas estruturas helicoidais. Bem, a função proteica ela é totalmente dependente
da configuração de uma proteína, seja ela bidimensional, né? É uma forma bidimensional ou tridimensional. Então, esses níveis de organização estrutural na proteína são importantes porque elas, na verdade, conferem uma função a essa proteína. Então, conhecer a estrutura nativa da proteína, né, a conformação da proteína, né, ela é importante por quê? Porque ela, na verdade, ela dita a função bioquímica específica dessa proteína. Se a gente conhece essa proteína ou altera essa conformação, né, a gente pode interferir ativando ou inativando essa função, a função proteica. Isso é útil, bastante útil, quando eu quero interferir na função de uma proteína vital para um vírus invasor, um vírus que está causando uma doença. Se eu consigo mudar a conformação da proteína e inativar essa proteína viral, eu mato esse vírus. Então, é o que a gente diz de fármaco inteligente. Por quê? Porque ele só afeta o vírus, porque ele é específico do vírus. Por quê? Porque a estrutura nativa ela é específica, né, para cada proteína. Então, se eu uso isso, eu não causo efeito colateral. Eu só prejudico o vírus. Então, é o fármaco dito inteligente. Hoje, no mundo atual, a maioria dos fármacos eles agem dessa forma, né? Inativando um, uma proteína com uma função vital. Bom, e a estrutura terciária, ela passa a ter uma, uma organização tridimensional. Então, quando ela passa a ter uma organização tridimensional, ela passa a ter volume. E um volume que a gente diz assim, aproximadamente esférico, ela passa a ter volume. Tudo que tem volume, ele passa a ter no caso das proteínas aí, né, ela tende a ter uma estruturação esférica. Por quê? Porque a esfera ela é mais estável, né? É uma estrutura tridimensional mais estável. Ela é resultado que forma isso são interações hidrofóbicas, então ela fica esférica para diminuir o contato com a água, já que algumas cadeias laterais que ficam expostas para o lado de fora, como eu disse lá atrás, elas podem ser hidrofóbicas. Então, para diminuir esse contato, ela tende a ter uma forma mais estável, que é a forma esférica, né? Esse arranjo tridimensional, ou essa conformação tridimensional, é o que eu chamo de estrutura nativa. Como eu disse no slide anterior, ela confere à proteína uma função biológica específica. Então, a função proteica ela depende, né, desse tipo de estrutura nativa, né? Por isso que é tão importante a gente saber reconhecer essas estruturas. Além das ligações de hidrogênio, aí vão aparecer forças de polo, né? E eu posso ter uma parte da molécula, eu posso ter uma cadeia lateral polar, né? e com um polo positivo e o outro lado com um polo negativo, então eu tenho um dipolo permanente. Então um atrai a outra. Então, quando eu tenho forças de polo, eu também dou estabilidade, né, para essas forças. Eu posso ter também um dipolo induzido, que ele é induzido pela proximidade né, de moléculas polares, né? Elas atraem, moléculas polares vão atrair a carga e aí ela forma um polo momentâneo. E eu digo que se esse polo ele é formado momentaneamente, eu digo que ele é induzido. Então, é esse tipo de força de polo induzido também vai dar estabilidade para essa estrutura terciária.
E, além disso, força de dispersão, né? Então, quando ocorre a distribuição das cargas, como eu disse, como ela passa ela passa a ser uma estrutura nanométrica, ela passa a ter carga na superfície. Então, essa dispersão de carga, né, também forma a estrutura terciária. Uma outra força secundária que dá estabilidade às estruturas proteicas é a chamada ponte salina. Para existir a ponte salina, eu tenho que ter um polo negativo de um lado, de um aminoácido, e no outro lado, um polo positivo no aminoácido próximo. O lado com excesso de elétron vai atrair o lado com carência de elétron e vice-versa. E para isso acontecer, como essa força é uma força eletrostática, eu preciso de ter uma certa proximidade. A proximidade entre, por exemplo, um aminoácido aspartico, ou ácido aspartico, arginina ou lisina, ou entre o ácido glutâmico, entre a lisina e a glicina. Uma outra ação que dá estabilidade para as estruturas proteicas é a interação hidrofóbica. Imagina que eu tenho um resíduo de proteína onde eu tenho várias cadeias laterais apolares. A água vai tentar excluir essas cadeias. Por outro lado, se eu tiver próxima dessa cadeia moléculas apolares, ao invés de isolar essa cadeia individualmente, ela vai jogar essa molécula para dentro dessa região, predominantemente apolar ou hidrofóbica, para tentar excluir essa molécula do contato com a água. Ou as duas regiões, né? Tanto a região onde eu tenho várias cadeias apolares, quanto a molécula polar. Então ela vai tentar fazer um efeito de blindagem para tentar excluir essas moléculas. E isso, na verdade, eu crio aqui nessa região uma nova estrutura, onde eu tenho aqui uma estrutura polar. O outro é o dipolo, que pode ser um dipolo permanente ou dipolo induzido. Eu vou ter uma região onde eu tenho excesso de elétron e na mesma molécula, região onde eu tenho carência de elétron. Região com excesso de elétron eu chamo de carga negativa. Região com carência de elétron eu chamo de carga positiva. Uma atrai a outra, uma carga positiva atrai a carga negativa, e aí eu formo um dipolo-dipolo, que pode ser um dipolo permanente ou um dipolo induzido. Outro tipo de interação que dá estabilidade para as estruturas proteicas é o tipo de interação chamada interação pi-pi. Nessa interação, os elétrons π deslocalizados dos núcleos aromáticos, então eles são deslocalizados do núcleo aromático, formando anéis com cargas negativas acima e abaixo do anel. Como esses elétrons eles foram removidos da parte central, ela fica positiva. Essas cargas opostas irão se atrair com o contato de outro aminoácido semelhante, ou seja, também com anel aromático, onde ocorrem essas deslocações. É o caso da fenilamina com a tirosina ou com o triptofano. Eu ainda posso ter interação cátion-π ou ânion-π. Esse π representa a deslocação eletrônica que ocorre no anel aromático. O anel aromático ele possui carga negativa em cima e abaixo do anel, por causa da nuvem eletrônica. E essa deslocação eletrônica ela deixou a parte interna do anel, né,
positiva. Então ela tem duas cargas negativas acima e abaixo do anel e positiva, né, no anel. Então eu tenho carga positiva e negativa no anel aromático e ele pode atrair tanto o cátion, quem vai atrair o cátion? Cátion é o elemento eletropositivo, vai ser atraído pelos anéis aromáticos. Ou o ânion, ele é atraído pelo centro da estrutura anelar. Então é isso que acontece. Vamos fazer um exercíciozinho para a gente ver essas interações nesse peptídeo aqui. Eu tenho a primeira interação, ela ocorre onde eu tenho esse número 1. E aí eu vejo que eu tenho uma cadeia lateral carregada positivamente, uma outra cadeia carregada negativamente. Uma vai atrair a outra. Cargas positiva e negativa significa que eu vou formar uma ponte salina. Né? Salina por quê? Porque eu tenho um íon positivo e um íon negativo. De um lado o íon positivo atraindo o íon negativo. Isso forma um saldo. Então eu chamo isso de ponte salina. Aqui na região 2, eu tenho de um lado o hidrogênio, do outro o oxigênio. Essa interação é uma ligação de hidrogênio. Então, aqui nesse caso eu tenho uma ligação de hidrogênio. Vamos lá, no primeiro caso, a ponte salina. No segundo, a ligação de hidrogênio. Aqui na região 3, eu tenho talvez a interação mais difícil de você observar. Nem tanto, porque, olha bem, essa cadeia ela possui oxigênio. Essa cadeia, a outra também é oxigênio. O oxigênio, por ser eletronegativo, ele puxa os elétrons para próxima dele. Então aqui, próximo ao hidrogênio, eu tenho uma região carregada positivamente. Do lado do carbono, do oxigênio negativamente. Do lado do carbono, positivamente. A mesma coisa aqui. Sigma mais aqui, sigma menos aqui. Uma carga atrai a outra. Então, eu tenho aqui, na verdade, como os elétrons aí, eles continuam na cadeia lateral, mas foram deslocados para o lado do oxigênio, eu digo aí que eu tenho um dipolo, né? Dipolo. Então, aqui eu tenho uma interação dipolo-dipolo. Na região 4, eu tenho a cisteína. Aqui, esse aminoácido é a cisteína. Aqui é igual também a cisteína. Então, toda vez que eu tenho a cisteína e a cisteína ela tem no terminal C, né, no último carbono, aliás, da cadeia lateral, eu tenho uma sulfidrila, ou seja, um enxofre ligado a um hidrogênio. A mesma coisa do lado de cá, eu tenho enxofre ligado a um hidrogênio. Esse hidrogênio ele é cedido por meio, os dois hidrogênios. Eu fico com eletrovalência de um lado, eletrovalência do outro, que forma uma ligação covalente. Então aqui eu tenho uma que a gente chama de ponte de sulfeto. E aí, nesse caso, eu chamo ponte, porque aqui sim eu tenho um meio material. Por quê? É uma ligação covalente, é uma ligação, inclusive, difícil de ser quebrada. Então eu só consigo quebrar isso aqui, né, usando uma enzima. Eu não consigo quebrar essa ponte sulfeto porque ela é uma ligação forte. E além disso, eu digo que ela é um meio material, por quê? Porque, na verdade, esse elétron ele é compartilhado. Então a órbita de uma e a órbita do outro, elas se sobrepõem, né? Um penetra na outra. Então aqui sim eu tenho um meio material. Então, nesse caso aí eu chamo de ponte sulfeto. Tá aí, ligação SS ou ponte sulfeto. E a última, ela é talvez a mais frequente aí das interações. Eu tenho uma cadeia apolar de um lado e uma cadeia apolar do outro. Apolar, apolar, o que vai acontecer? Vai ter um efeito blindagem de um lado e do outro.
A água vai tentar isolar a cadeia de cima e a cadeia de baixo. Para diminuir essa quantidade, né, de água aí absorvida nessas duas cadeias, ela vai juntar as duas e fazer uma única blindagem, diminuindo, aumentando assim a entropia, que é a organização, e diminuindo a energia gasta para blindar cada cadeia lateral isoladamente. E por último, a estrutura quaternária, que é quando eu tenho o que a gente chama de complexo proteico. Então, cada cor aí é uma fita, é uma cadeia, né, peptídica, ou seja, um resíduo de proteína. Cada um tem. Quando ele forma a estrutura nanométrica, ele cria carga na superfície, uma carga atrai a outra. Então, aí elas estão ligadas umas à outra, né, através de forças eletrostáticas. Então, devido à carga superficial. Então, forma uma estrutura com várias proteínas, com várias fitas proteicas. Então, a gente chama de complexo proteico. Então, a estrutura quaternária é um complexo proteico. Isso acontece com vírus, né? E aí tem alguns exemplos, a hemoglobina, a hexoquinase, né? Que é uma enzima, e assim, aqui tem vários exemplos, né? Elas não são covalentes, então essas interações elas não são covalentes, porque na verdade são as cargas de superfície, uma atraindo a outra, e isso é força de atração. Força de atração é uma força eletrostática. Cada cadeia com carga superficial diferente, que uma atraindo a outra, essas cadeias polipeptídicas, a gente chama de protômero. Então ali, no caso ali, cada cor daquela ali, cada cor diferente era um protômero diferente. A hemoglobina é um exemplo dessa estrutura, né, quaternária. Né? Então, cada cor dessa aqui é uma cadeia peptídica ou um protômero. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 protômeros diferentes da hemoglobina. E no centro, o ferro. Eu posso ainda classificar as proteínas em holoproteínas e heteroproteínas. Holo, em latim, significa todo. Então, é a proteína que resulta da combinação exclusiva de aminoácidos. Ou seja, a quebra dessa proteína desprende apenas aminoácidos. E eu tenho também as heteroproteínas, também chamadas de proteínas conjugadas, onde eu tenho uma fração proteínica e uma fração não proteínica. A fração proteínica ela é formada pela união de aminoácidos e a fração não proteínica, também chamada de grupo prostético, que pode ser uma molécula orgânica, mas não proteica, ou um grupo metálico, ou um metal. Por exemplo, as nucleoproteínas têm como grupo prostético ácidos nucleicos. Já as fosfoproteínas, como o próprio nome diz, têm como grupo prostético grupos fosfatos. As metaloproteínas, grupos metálicos. E as glicoproteínas, monossacarídeos, geralmente, né, glicose. Observa, as fosfoproteínas, elas têm grupos fosfatos, as metalproteínas têm metais, um exemplo aqui é o manganês, então eu tenho a proteína ligada a um manganês, e eu tenho as glicoproteínas ligadas a moléculas de monossacarídeos.
Bom, alguns exemplos de heteroproteína. Então, eu tenho a mucina e a histidona, que são nucleoproteínas, que são aminoácidos, que contêm alguns aminoácidos ligados a alguns ácidos ribonucleicos. Eu tenho a mucina, que é uma glicoproteína, que é que possui aminoácido ligado a um glicídio. Eu tenho a caseína, que é a proteína do leite, que possui aminoácidos ligados a fosfatos, né? Alguns fosfatos. Eu tenho a hemoglobina, que a gente pode classificar como cromoproteína, né? E aí esse termo cromoproteína, porque o grupo protético, não proteico, que é o grupo prostético, ele pode absorver radiação luminosa. Então aí eu tenho, no caso, a hemoglobina como cromoproteína, né? Eu tenho ainda o colesterol. Eu tenho ainda a lipoproteína, que pode conter o colesterol, que é um lipídio, né? Então é uma proteína ligada a um lipídio. E eu posso ter, por exemplo, a transferrina ou a hemoglobina, que é uma metaloproteína que contém íons metálicos. Nesse caso desse exemplo aí, né, contém o ferro. Quanto ao destino metabólico, né, eu posso ainda classificar como glucogênicos, ou seja, elas podem ser transformadas em glicose, e para isso acontecer, eu tenho que ter arginina, alanina, metionina, cisteína, a cistina, a histidina, a treolina e a valina na sua constituição. Eu posso ter o glucocetônicos, que eles podem transformar em glicose um grupo cetônico, quando contém felanina, tirosina, triptofano, isoleucina e leucina. E pode ser cetônicos, que pode transformar em corpos cetônicos, como no caso da leucina. Então, se ela conter a leucina, ela pode ser chamada de cetogênico. E por último, eu tenho os aminoácidos proteicos modificados. Então, ele pode ser modificado por hidroxilação, como o próprio nome diz, é um aminoácido hidroxilado. Então, eu posso ter a hidroxiprolina, a prolina, e na cadeia cíclica da prolina entra uma hidroxila. Ou a hidroxilisina, que é na cadeia lateral da lisina, eu tenho um acréscimo de uma hidroxila. A carboxilação é a adição de um grupo carboxílico na cadeia lateral, tá? É o que a gente vê aqui nesse aminoácido. Posso ter ainda na cadeia lateral a adição de iodo, e aí eu tenho como exemplo aí a triiodotirosina, que é produzido na tiroide. Fosforilação, quando eu entra um fosfato, glicolação, quando eu tenho um glicídio, e condensação, que é o caso da cisteína ligada por ponte de sulfeto a outra cisteína, né? Então aí a gente chama de condensação nesse caso aí. Então, aminoácidos não proteicos, ao contrário dos aminoácidos codificados, eles não, ou universais, os não proteicos ditos particulares são resultado de diversas modificações químicas posteriores na síntese proteica. Então, são modificações na própria síntese proteica, né?
Então, possuem a estrutura de aminoácidos, embora não apareçam nas proteínas. Na verdade, são intermediários metabólicos, né? É o caso, por exemplo, dos neurotransmissores. Divide ainda em 3 grupos: os aminoácidos, os D-aminoácidos, os alfa-aminoácidos e o beta-aminoácidos. São um exemplo. Eu tenho a ornitina e a citrulina, que são intermediários do ciclo da ureia. Nesse slide eu mostro a estrutura da ornitina. Nesse slide, a estrutura da citrulina. Eu tenho ainda peptidoglicano, né, que tem, na verdade, carboidratos ou polissacarídeos ligados a estruturas proteicas. Ó. Esse também é um exemplo. Eu tenho aqui cadeias proteicas, né? Então eu tenho aqui, deixa eu mostrar aqui que ponto. Eu tenho aqui cadeias proteicas. Essas cadeias proteicas estão ligadas a um polissacarídeo. Um outro exemplo de aminoácido não proteico é a granadina S. A granadina S é um peptídeo com ação antibiótica que tem fenilamina. Como ele é um antibiótico, é um fármaco, ele tem um nome fantasia que é gramicidina. Então está aqui a fórmula estrutural da gramicidina. Vamos aproveitar essa figura para identificar os aminoácidos que a gente observa aqui presente, a prolina, a valina, a leucina. Então vamos lá. Primeira coisa, para saber onde está, por exemplo, a valina, então vamos pegar esse exemplo aqui. A valina está aqui. Mas onde exatamente está a valina aqui no meio dessa quantidade de átomos aí? Se você lembrar de um slide anterior, a ligação peptídica, ela une um aminoácido a outro. E onde ela une um aminoácido a outro? Ela une quando eu tenho um terminal N próximo de um terminal do terminal C. Então aqui eu tenho a minha ligação peptídica. Eu tenho aqui também, é o mesmo caso. Ó, eu tenho aqui o terminal C, aqui o terminal N. Ó. Então aqui eu tenho uma outra ligação peptídica. Entre essas duas ligações peptídicas, eu tenho a valina. Então tá aí a valina. Basta aqui devolver para o terminal C a hidroxila e para o terminal N acrescentar um hidrogênio. Tinha um, passa a ter 2. Vamos pegar um exemplo aqui. Onde está essa valina aqui? Então, olha bem. Eu tenho aqui um terminal N e aqui do lado eu tenho um terminal C. Aqui eu tenho a ligação peptídica. Da mesma forma que eu tenho o terminal C nessa posição e aqui um terminal N. Então aqui eu tenho a outra ligação peptídica. Ó. Entre essa ligação peptídica e essa, eu tenho a valina. Ó. Então tá aqui a valina. Basta devolver para cá a hidroxila e para o outro terminal, o terminal N, eu acrescentar um hidrogênio. E aqui NH2. Só mais um exemplo para a gente fixar bem isso aí. Observa. Aqui eu tenho um terminal N, aqui eu tenho um terminal C. Então aqui eu tenho uma ligação peptídica. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho um terminal N nessa posição,
tem um terminal C aqui. Aqui eu tenho outra ligação peptídica. Ó. Se eu juntar as duas, eu encontro a leucina. Ó. Basta devolver um hidrogênio aqui no terminal básico. E aqui devolver a hidroxila do grupo carboxílico. Tá aí como que eu identifico esses aminoácidos. Aqui, mais um exemplo. A metionina recebe um átomo de selênio, então se transforma, a metionina se transforma em seleno metionina. Um último exemplo, a gente dá um exemplo aqui de um aminoácido potencialmente tóxico, que é um possível fator de risco para doenças degenerativas. Nesse caso aí, na cadeia lateral, eu introduzo um nitrogênio ligado a um substituinte metilo. Então o nome é beta-metil-aminoanalina. Então, metil, amino, alanina. Bem, aqui a gente encerra o capítulo de aminoácidos e peptídeos, mas continuaremos a falar de proteínas, mais proteínas muito específicas que são as enzimas numa próxima apresentação. Até lá, um abraço grande.